Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando sobre uma notícia muito importante para o agronegócio brasileiro. A assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O encontro aconteceu no Uruguai e reuniu os representantes dos blocos. A negociação para o tratado era longa e já durava 25 anos. Agora, os próximos passos incluem a revisão legal do texto, tradução para todas as línguas oficiais da União Europeia, além do inglês, português e espanhol, a assinatura dos líderes, a aprovação do Conselho da União Europeia e ratificação das partes do compromisso em cumprir o acordo. A ideia é fortalecer a relação entre os países do bloco, além de facilitar o comércio de produtos entre os dois. A líder da Comissão Europeia participou do encontro e afirmou que o acordo pode beneficiar mais de 700 milhões de pessoas. Apesar da conclusão das negociações, o tratado é alvo de polêmica. A França é um dos países contra o acordo e o classificou como inaceitável. Isso porque o país é um dos maiores produtores agrícolas da União Europeia e deve ser o mais atingido negativamente pelo tratado. Depois da assinatura, o presidente Lula destacou o agronegócio brasileiro. Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. O Brasil vai propor o lançamento de um programa de cooperação para a agricultura de baixo carbono e promoção de exportações agrícolas sustentáveis do Mercosul Verde. Nosso bloco tem uma oportunidade histórica de liderar a transição energética e enfrentar os desafios impostos pela mudança climática. Você vai conhecer agora o Banco Genético da Embrapa em Brasília, que armazena plantas e sementes. É um tesouro mundial da biodiversidade. São mais de 2.000 metros quadrados de extensão, uma tecnologia de ponta, mais de 1.100 espécies armazenadas. Estamos falando do Banco Genético da Embrapa, uma das maiores coleções de recursos genéticos agrícolas do mundo. Nele tem sementes, mudas, amostras de DNA, esporos e estruturas capazes de gerar vida ou de transmitir características genéticas que garantem a segurança alimentar do Brasil e do mundo. E ainda tem a parte da sustentabilidade do agronegócio. Cada um dessas coleções que a gente tem funciona como se fosse uma coleção realmente de materiais que são ligeiramente diferentes, são da mesma espécie. Por exemplo, a gente tem arroz, mas a gente tem aqui 18, 20 mil tipos de arroz diferentes. Então a gente tem, por exemplo, arroz que é resistente a uma doença, mas por outro lado ele é pouco produtivo. A gente tem um arroz que é tolerante à seca, tolerante a encharcamento, tolerante a altas temperaturas. Mas ele pode carregar também outras características que não são interessantes. Então, nosso trabalho é reunir todo esse material, a gente leva para a pesquisa vai fazer cruzamento entre esses materiais até que a gente chegue a uma cultivar que congregue todas essas boas características e a gente consiga eliminar grande parte dessas características ruins do material. Todo o material daqui é contado, identificado e armazenado. Os profissionais da Embrapa fazem o controle. Essa máquina, por exemplo, tem a função de contar semente por semente do que será armazenado pelo laboratório. Este é o cofre da agrobiodiversidade. Aqui são armazenados recursos que serão utilizados em estudos e também no desenvolvimento de novas tecnologias. Nesta câmara fria, por exemplo, as sementes são preservadas em saquinhos, a menos 20 graus Celsius. Aqui a gente tem diversas tecnologias que a gente usa para conservar
espécies de plantas, por exemplo. Então, a gente tem desde a conservação de sementes, então a gente faz a secagem dessas sementes, a gente consegue reduzir a quantidade de água que tem dentro da semente e faz o congelamento delas. Então, esses dois tratamentos que a gente faz, a gente consegue maximizar, né, manter essas sementes vivas por muito tempo. E quando a gente fala assim, muito tempo, a gente está falando em centenas de anos. Então, a gente consegue ter sementes vivas aqui com capacidade de germinar e gerar uma planta nova há 100 anos dentro de uma câmara fria, né? Aqui a gente tem a parte de conservação in vitro, onde as plantas ficam vivas dentro de tubos de ensaio, né? E crescendo normalmente, a gente consegue reduzir a taxa de crescimento dessas plantas. E também, por outro lado, a gente tem esses materiais conservados em tanques com nitrogênio líquido, numa tecnologia que a gente chama de criopreservação. Então, elas ficam mergulhadas em nitrogênio líquido a menos 196 graus e aí elas permanecem ali viáveis também até quando a gente for precisar do uso delas. A Embrapa está preparada para as mudanças climáticas. A agricultura está entre as que mais sofrem com as variações. Para aguentar, é preciso um material forte que tolere essas mudanças. A gente vai ter sérios problemas para produzir a mesma quantidade que a gente produz hoje ou as mesmas espécies nos mesmos locais que a gente produz hoje. Então, a gente precisa de ter esses bancos aqui justamente para ter material diverso, onde a gente vai encontrar materiais que tolerem essas mudanças, essas condições novas de clima que a gente vai ter e agregar essas características ao material que a gente cultiva hoje. Então, a gente vai buscar desde plantas que são tolerantes à seca, tolerantes ao encharcamento, tolerantes a altas temperaturas, com o objetivo de desenvolver plantas que sejam mais tolerantes ou mais resilientes a esse novo cenário de mudanças climáticas que a gente vai passar nos próximos anos. Tecnologia que garante rastreabilidade e também o controle sanitário dos animais. Estou falando do uso de chips e brincos no gado. Nossa prosa aqui é para falar de rastreabilidade animal, como é feita, as vantagens e os custos. É mais ou menos isso aí. Nós chegamos aqui agora no curral de manejo. Esses animais aqui estão prontos para terminados, para enviar para venda para clientes aqui no Brasil e também no exterior. E eles vão passar ali dentro num processo de identificação desse brinco, de toda essa tecnologia, que vai nos dar o peso, vai mostrar a vacinação do animal, a origem, informações importantes na hora de comercializar, para dar a certificação. É o que se chama de rastreabilidade do animal. E a coisa começa com o Leonardo e a pionada, incluindo o Zeus e a Laika, cães da raça Blue Heeler, bons no manejo com o gado. Coice? A rotina deles. No meio da história séria, a gente tem também uma questão da linguagem, que é a comunicação, que é essencial. A comunicação do homem, no caso o Leonardo aqui, com o gado. Eles vão apartar ali uma quantidade e vocês vão ver daqui a pouco que eles gritam diferente. Ô Leonardo, como é que é esse grito, hein, rapaz? É um grito, é a voz do peão, né? É o jeito de você trabalhar o gado, pro gado saber que você tá manejando ele, te entender, conhecer, a hora de bambear, a hora de apertar o gado, sempre tem as vozes de você falar, entendeu? Então, é o seguinte, nós vamos fazer aqui, então, uma simulação, beleza? Uhum. Tá pronto? Então vamos lá, o grito apertado. Rapaz, isso é bom demais. Agora o grito bambeado. Mistura os dois. Agora se o Flamengo fizer um gol. Não, aí nós não tem torce Flamengo, não. Essa bezerrada é separada e depois são levados para a área de confinamento. Em agosto e setembro cabem 7.000 cabeças. Essas imagens são dessa época. Agora tem 1.200. O gado chega e ganha um CPF de 15 números. Num brinco e o outro é o chip. É papum, na hora. Os dois. O chip que vai responder eletronicamente quando acionado por essa pistola. E ele contém informações valiosas. No chip estão a origem, de qual propriedade veio, a idade do animal, o peso, as vacinas aplicadas ao longo da permanência do animal, qual o sistema de produção, se a pasto ou confinado, e mais importante, se a propriedade não tem qualquer complicação ambiental, que a impeça de produzir e comercializar o gado, área desmatada, cadastros negativos ambientais, etc. E tudo fica armazenado, acessível com leitura digital do Jorge, que capta o número de cada um no gatilho.
A identificação eletrônica ela tem a grande vantagem de você eliminar os erros de coleta de dados, né? É muito comum no campo a gente ver um brinco visual, um número e tentar anotar errado, né? É um processo que acontece, chega até 15% de falhas. A identificação eletrônica ela elimina essa falha, né? Então é o primeiro grande ganho. O segundo grande ganho é você agiliza o processo de manejo dos animais, né? Então você faz os animais, o mesmo manejo em menos de metade do tempo, sem estressar os animais, sem correria, né? Então esses são os dois grandes ganhos. E principalmente ter um dado seguro, né? Um dado que você não vai ter erro. E a coisa de colocar o trem do brinco é feito com bruteza. E também tecnologia. Lote 34, 77 animais, peso anterior 381. O trabalho de colher os dados é da Rafaela, que os individualiza. O brinco e o chip vêm nesse envelope. Os 3 primeiros números, 105, dizem respeito ao país, Brasil. Os 2, na sequência, 31, se referem, no caso, ao rebanho de Minas Gerais. E os números depois do 0 são únicos de cada animal. Então a gente puxa ali, a gente tem todas as informações desde quando a gente comprou esse animal até o final do produto. Quando você não conhecia para que servia esse brinco, você via uma vaca de brinco, o que você pensava? Uai, pensava diferente, né? Aí quando a gente conheceu e viu o real sentido da coisa, né? Aí via a real importância, né? Esse negócio de vender gado agora sem saber a origem, as informações, isso é coisa do passado, né, Rafa? Isso aí ficou para trás, né? O negócio agora é tecnologia, né? E o mais importante é que nós estamos... a gente sabe da qualidade do produto e podendo atender o mercado interno e externo, né? E vai continuar investindo em rastreabilidade e o que mais aparecer, né? Sim, sempre. Nós temos que estar sempre à frente, né? O Senado aprovou o projeto que regula a produção, uso e comercialização de bioinsumos na agropecuária. Essa semana, o projeto de lei dos bioinsumos deu mais um passo importante com a aprovação dos senadores. O projeto regulamenta a produção, o uso e a comercialização deles na agropecuária, na produção de peixes e no plantio de florestas. O texto define bioinsumos como produtos, processos ou tecnologias de origem animal, vegetal ou microbiana usados para combater pragas ou melhorar a produtividade. A medida pretende estabelecer regras claras para a produção, tratamento e classificação dos bioinsumos no Brasil, uma vez que até o momento essa área não tem regulamentação específica. O texto segue agora para a sanção presidencial. Representantes do setor comentaram a aprovação. O projeto de lei aprovado, ele garante a continuidade da produção de bioinsumos para uso próprio sem a necessidade de registro e, assim, agricultores e indústrias adquirem a segurança jurídica que lhes faltava até o momento. Efetivamente, foi uma votação excelente e o texto do projeto aprovado é ótimo e dispensa qualquer tipo de veto. Será um desafio, porque o Brasil será o pioneiro nesse sentido, em estabelecer um marco legal específico para os produtos biológicos baseados em soluções da natureza. Em outros países, como na Europa, Estados Unidos, os produtos biológicos também seguiam a mesma legislação de defensivos e de fertilizantes. Então, nós, como Brasil, nós vamos estar despontando essa inovação na regulamentação. No interior de São Paulo, o uso de tecnologia como a inteligência artificial impulsiona a produtividade no campo. E para monitorar todo esse trabalho, mais funcionários foram contratados. É só apertar um botão que a tecnologia se encarrega do resto. Com o auxílio da inteligência artificial, o homem do campo virou tech. O Leandro se adaptou a essa transformação depois de 19 anos de trabalho braçal na colheita de cana. Eu aprendi que é o futuro, né, cara? Ela simplifica bastante o serviço, facilita a vida. Em Lins, no interior de São Paulo, essa indústria que produz álcool e açúcar automatizou os processos com a ajuda da inteligência artificial.
Nos últimos 3 anos, a tecnologia mudou a forma de trabalho na usina. Mas aqui ninguém perdeu o emprego, muito pelo contrário. Essa indústria de cana contratou mais funcionários para acompanhar o aumento da produtividade. Com a inteligência artificial, as máquinas passaram a operar conectadas entre si. Os dados gerados em tempo real ajudaram a aumentar a eficiência. A colhedora colhe a cana, coloca dentro do trator transbordo, o trator transbordo joga dentro do rodotrem e o rodotrem leva essa cana para a usina, sem a necessidade de um ser humano na coleta da informação. Na época do plantio, a tecnologia aumenta a eficiência das máquinas. Na colheita, reduz o desperdício de combustível. O uso de novas tecnologias faz, de um lado, você aumentar a produtividade e, do outro, reduzir custos. O que a gente tem que fazer é capacitar os agricultores para ter condições de entender os novos conhecimentos e as novas tecnologias e aplicar no processo produtivo. A usina tem mais de 300 caminhões, tratores e colhedoras trabalhando ao mesmo tempo em 9 frentes de colheita. Tudo monitorado dessa sala dentro da usina. 15 funcionários foram contratados para fazer o trabalho. Esse quadro logístico mede qual é a capacidade produtiva das frentes, qual é a capacidade produtiva do transporte, qual a necessidade de caminhões por hora em cada frente de colheita e manda o caminhão para buscar cana e fazer o abastecimento da indústria. Perto dali, em Araçatuba, essa fábrica monta o futuro do agro. Um robô movido a energia solar que muda a vida do homem do campo e ajuda o produtor rural a praticamente zerar o desperdício na lavoura. O equipamento, controlado por inteligência artificial, mata as pragas da plantação com mais precisão. O robô substitui um trabalho que antes era feito só por amostragem. Em vez de um funcionário da fazenda analisar apenas 20 pontos de uma plantação inteira, o equipamento consegue analisar até 2 milhões de plantas, com uma precisão de 2 centímetros. Tudo monitorado por 13 câmeras. Agora, o produtor rural pode acompanhar o trabalho do equipamento em tempo real e na palma da mão. Tudo dá para ser controlado através de uma tela remotamente onde o produtor estiver. As câmeras elas vão enxergar onde que tem cada daninha, cada inseto, e ele vai conseguir produzir mais com menos. Atualmente, são mais de 150 robôs operando no Brasil e nos Estados Unidos. A inteligência artificial hoje ela é fundamental para gerenciar esses bilhões de dados que a gente gera dentro desse agro brasileiro que a gente está exportando agora para o mundo todo. Um ano atrás, o Gustavo ainda era trabalhador braçal e passava 8 horas por dia debaixo de sol forte. De lá para cá, aprendeu a operar a máquina controlada por inteligência artificial. Enquanto eu estiver aqui, não vou parar. Eu prefiro ir muito mais longe do que sair daqui, né? Minha vida mudou muito, hein? Através disso aqui, mudou muito. Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa está reduzindo o tempo de produção de mudas de abacaxi. Enquanto isso, no campo, os produtores seguem alerta com o clima. O abacaxi é uma das principais frutas produzidas no Brasil. De acordo com o IBGE, em 2023, foram colhidos 1.591.595 frutos, em uma área de quase 64 mil hectares espalhados por todo o país. De acordo com os produtores, a cultura é rentável, mas demanda muitas mudas. Para cada hectare, são necessárias em média de 30 a 40 mil. Hoje, o tempo de aclimatação de uma muda em um viveiro é de cerca de 180 dias. Agora, uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, visa diminuir esse tempo. O abacaxi tem uma demanda muito alta de muda de plantio e muda saudável, muda com qualidade. Primeiro, identificando, né, no entorno do abacaxi, da planta, quais seriam os micro-organismos que a planta de abacaxi recruta, né, para ajudar ela, vamos dizer assim, né, tanto para crescer, quanto muitas vezes também para deixar ela mais vigorosa para tolerar doenças,
e outras coisas que podem prejudicar o cultivo. A pesquisa mostrou que a utilização desse processo, chamado de microbiolização, pode acelerar em até 34% o tempo de desenvolvimento das mudas micropropagadas. Isso reduz o tempo que ela fica no viveiro para depois ir para o canteiro e só então chegar no campo. Se a gente for para um sistema convencional, vai custar muito atingir o número de mudas que a gente precisa. Então, essa é uma estratégia que encurta o número de dias para você poder ter uma planta pronta, por exemplo, para levar para o canteiro. E o impacto, na verdade, é um impacto em cima principalmente de custo da muda, de preço da muda. Porque quanto mais tempo ela fica dentro de uma casa de vegetação para se desenvolver, maior é o custo dela. E é nos custos e na lucratividade que o Tiago está de olho. Ele cultiva abacaxi em uma área de cerca de 1 hectare em Motuca, no interior paulista. A falta de chuvas castigou a produção esse ano. O abacaxi, por mais que ele seja uma planta de clima tropical, ele necessita da água, né? Então essa falta de água para a gente poder estar fazendo esse cultivo dele está sendo uma das maiores dificuldades que a gente vem enfrentando. Em toda a área, ele plantou 30 mil mudas e espera colher pouco mais de 20 mil frutos até o final do ano. Essa área foi plantada em junho de 2023 e agora, cerca de 1 ano e meio depois, os abacaxis estão quase prontos para serem colhidos. As frutas que saírem daqui vão atender supermercados, varejões e quitandas da região. Para aumentar a produtividade nos próximos ciclos, o produtor pensa em implementar irrigação na área. Mesmo com o aumento dos custos, a cultura continua lucrativa. Por mais que tenha esse custo da irrigação, se torna ainda muito vantajoso devido à grande procura da fruta e o valor que a gente pode comercializar ela. As mudas plantadas aqui foram trazidas de um viveiro da cidade mineira de Frutal. Agora, as novas mudas que brotam dos abacaxizeiros serão plantadas em uma nova área em expansão. Em breve, a pesquisa da Embrapa estará disponível e poderá favorecer produtores como o Tiago. É uma pesquisa feita para o produtor, para o setor produtivo, entendeu? Para uma biofábrica, para um celeiro, para quem está cultivando. Na Argentina, a maçã é motivo de orgulho. O país é um dos maiores produtores da América Latina e se destaca pelas variedades. O que a Argentina exporta para o mundo de melhor? Pensou no futebol, né? No Messi. Tem carne também, vinhos, doce de leite, tudo bem. Mas tem algo que diariamente você pode encontrar em feiras ou mercados no Brasil que também é produto exportação dos hermanos. As maçãs argentinas, que por aqui são chamadas de manzanas. O Brasil também é um grande produtor de maçãs. Está hoje entre os 10 maiores do mundo, com maçãs do tipo Fuji e Gala. O que diferencia os argentinos é a variedade que eles produzem. Por aqui, pode-se encontrar 8 tipos diferentes de maçãs. Juan trabalha como vendedor de maçãs há mais de 30 anos, em uma empresa que existe desde a década de 60, e nos explica que as diferenças estão na coloração e principalmente no gosto. E temos variedades novas, como a Crispim e a Pink Lady, que são variedades que estão migrando para o futuro do gosto do consumidor. Nessa época do ano, aqui na Argentina, no Mercadão Central, você pode encontrar 4 variedades que estão sendo vendidas nesse momento. Por exemplo, essa daqui, ó, a Red Delicious, como é chamada, ou na tradução, vermelha deliciosa. É a maçã mais vendida, mais produzida aqui no mercado interno da Argentina. Além dela, tem também essa maçã verde, utilizada para cozinha europeia, enfim, para cozinha de todo o mundo, ela é muito utilizada e muito vendida. Essa terceira aqui, segundo os argentinos, é uma maçã para fazer sobremesa. Ela vai ao forno, você pode cortar, colocar mel, vinho, enfim, comer com uma colher depois de colocá-la no forno. E por fim, a Crispim, como eles dizem, que é uma maçã que foi produzida e pensada para não ser nem tão doce e nem tão ácida. Seria a maçã premium, o carro-chefe desse momento. E é ela que eu vou provar agora.
mas sem morder. Eles têm um jeito todo especial pra gente provar. O Juan, inclusive, tem um cortador especial de maçãs bem prático. Realmente ela é bem refrescante a palavra. Fomos até o Mercado Central de Buenos Aires, o principal entreposto da Argentina e de onde saem frutas e hortaliças para todo o país. Aqui a maçã, ou manzana, sempre teve papel de destaque. A história da Argentina na produção de maçãs é muito longa, de maçãs e peras. A quantidade e variedade de maçãs que temos são muito apreciadas no mundo. Por isso estamos entre os primeiros produtores e exportadores mundiais. Hoje a produção da fruta na Argentina concentra-se no sul do país, em áreas mais frias, principalmente nas províncias de Rio Negro e Neuquén. No total, a Argentina produz anualmente 514 mil toneladas de maçãs, sendo a 29ª no ranking mundial. Hoje, a exportação de maçãs ainda é muito importante, mas o consumo interno é responsável por mais da metade da produção. O argentino tem orgulho e gosta das manzanas. Além da variedade, eles se gabam dizendo que a maçã produzida aqui é mais saborosa. Park é sul-coreano, vive em Buenos Aires há alguns anos e conta que a Coreia do Sul também produz maçãs, mas que as argentinas são muito melhores. Sim, aqui a qualidade é melhor. Mas independentemente se é argentina ou brasileira, a maçã é considerada um superalimento e uma aliada para se ter uma vida saudável. Ela te ajuda na digestão, no controle do colesterol. Elas também têm uma ação antioxidativa maravilhosa, elas combatem radicais livres. Isso vai te ajudar muito na prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente. Ajuda na prevenção de doenças e pode ser uma excelente opção para aqueles que estão de dieta. Ela é baixa em calorias e, por conta das fibras, ela se torna uma opção maravilhosa para dar saciedade. Ou seja, aproveita a rivalidade Brasil e Argentina e prova as duas para ver qual é melhor. O seu corpo, a sua saúde e os produtores de maçãs ou manzanas agradecem. Agora você vai conhecer o trabalho de cuidado e de proteção das abelhas nativas sem ferrão em um miliponário em Salto, no interior paulista. Cuidado com o meio ambiente e a proteção das abelhas nativas são essenciais para a polinização e a manutenção do equilíbrio ecológico. Elas desempenham um papel vital na biodiversidade. Muitas vezes passam despercebidas em ações de remoção de árvores. Algumas são sacrificadas sem um destino adequado. Mas no Parque Rocha Motonê, em Salto, nós vamos encontrar um espaço dedicado ao resgate dessas abelhas. O espaço conta com 4 espécies brasileiras: a jataí, que é a mais conhecida, a mandaçaia, a iraí e a mirim. Essas espécies aqui, elas já ocorrem no estado de São Paulo. Então, no Brasil, são cerca de 300 espécies encontradas. No estado de São Paulo, são 54, mas aqui em Salto a gente está com 4. Aqui no meliponário, as abelhas sem ferrão são resgatadas principalmente de árvores já comprometidas. Trazidas para cá, elas são preservadas, já que a espécie está em extinção. Nossos biólogos vão com todo cuidado, pegam os enxames, pegam as colônias e colocam nas caixinhas. Então nós esperamos até que o sol se ponha para que elas fiquem mais calmas, entrem todas nas casinhas e trazemos elas para cá. As abelhas são alojadas em caixas de madeiras, local ideal para manter conforto térmico. Tem que estar numa temperatura de 30 graus. Essas abelhas, elas precisam principalmente de um ambiente que seja mais quente, né? Então precisa ter uma temperatura um pouquinho mais alta. Elas não gostam de frio, não se desenvolvem bem no frio. É um ambiente úmido também, mas não pode ser um sol direto, não pode ser ter perturbação, ter vento, chuva, né? Então precisam ficar abrigadas. Nesse tronco, nós vamos encontrar as abelhas da espécie jataí, a mais popular no país.
elas não possuem ferrão. As abelhas que estão aqui, todas as espécies não têm ferrão, elas não são agressivas, é um local muito legal para trazer as crianças, para perderem esse medo das abelhas, porque todas as abelhas são importantes para o ecossistema, principalmente as abelhas nativas sem ferrão, que são aqui do Brasil. O Alberto veio com a família conhecer o parque e aproveitou para mostrar aos netos que dá para ver de pertinho as abelhas. Eu fico muito encantado, primeiro por ter conhecido e ver tão pertinho da minha casa um espaço tão bonito. E a segunda coisa é poder explicar para eles que eles passam pertinho das abelhas ali, cerca de 1 palmo, 2 palmos, e não são todas que são bravas. A maioria dessas abelhas são extremamente dóceis, tranquilas, fácil da gente passar por perto e conviver. O espaço fica aberto para visitação de terça a domingo, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, com entrada gratuita. As escolas que se interessarem em visitar o espaço e que queiram uma explicação, um guia, podem agendar pelo site da prefeitura, que a gente vem e se disponibiliza a dar uma aulinha sobre elas. O preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul apresentou queda de quase 14% em novembro. A saca de 50 quilos encerrou o mês de novembro a R$ 102,23. A média mensal de R$ 111 a saca ficou 6,39% menor que a de outubro e quase 2% inferior à de novembro de 2023. Pesquisadores do CPEA explicam que o movimento de baixa é considerado atípico para este período de entre-safra, quando a menor disponibilidade de cereais, historicamente, sustenta os valores. Segundo o Centro de Pesquisas, a comercialização envolvendo arroz em casca no mercado spot do Rio Grande do Sul continua lenta. Os produtores têm resistido aos preços oferecidos pelas indústrias, apostando em recuperação nas próximas semanas. Já a demanda está limitada, com compradores locais mostrando interesse em adquirir o produto com ofertas mais baixas e com prazos de pagamento mais longos. O café segue como principal destaque na pauta de exportação do estado de Minas Gerais. E os números atingiram novos recordes. De janeiro a outubro deste ano, foram 25 milhões e 100 mil sacas de café de Minas Gerais embarcadas para 86 países. O montante representa uma receita de 6 bilhões e 200 milhões de dólares. Os números estabeleceram novos recordes, tanto em valores quanto em volume, e já superam o resultado da receita de todo o ano de 2023. De janeiro a outubro, o café representou 44% das exportações dos produtos agropecuários do estado. Só no mês de outubro, o produto representou 62% das exportações, o que influenciou positivamente o resultado financeiro, devido à valorização no mercado internacional. E só para termos a dimensão, o que nós exportamos até o momento, em torno de 25 milhões de sacas, foi o que nós exportamos durante todo o ano de 2023. Ainda temos 2 meses que sinalizam a esses números históricos recordes que nós teremos para esse ano de 2024. Porque o café tem esse poder de conectar e conectar toda a cadeia produtiva para que a gente possa agora, mais que nunca, valorizar e agregar valor ao nosso café em Minas Gerais. A China segue sendo o principal comprador do café de Minas Gerais, mas a Bélgica se destacou ao aumentar as aquisições em 125%. Isso elevou o país europeu à 4ª posição entre os principais compradores do nosso produto. No geral, os produtos agropecuários seguem sendo destaque nas vendas para o exterior, correspondendo a 40,3% das exportações totais de Minas Gerais. Com base no desempenho atual, estima-se que a receita anual do agronegócio mineiro possa atingir cerca de 17 bilhões de dólares. Esse valor, ele é 17% superior ao mesmo período do ano passado. Isso é um resultado espetacular que o setor está dando para a economia de Minas. E várias commodities contribuíram para esse resultado positivo.
Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, o Estado exporta 603 itens diferentes, com destaque para o café, complexo soja, complexo sucro-alcooleiro, carnes e produtos florestais. Juntos, esses 5 produtos representam 41% da receita das exportações mineiras, considerando todos os setores. A China segue sendo o principal destino dos produtos do agro, seguido dos Estados Unidos. Esses produtos que ajudaram para a gente ter esse resultado positivo. Mas o que nós estamos esperando? Que até o final do ano nós chegaremos a um valor provavelmente muito próximo de 17 bilhões. Um número que para nós, da série histórica, né, nunca o setor contribuiu de uma forma tão expressiva como nós vamos ter este ano. E os preços do café arábica continuam subindo. A oferta restrita explica a alta no mercado. A média mensal do café arábica tipo 6 em novembro foi de R$ 1.774,67 a saca de 60 quilos, a mais alta desde fevereiro de 1998. Um acúmulo expressivo de 37,55%, cerca de R$ 527,70 a saca. Levantamento mostra que o indicador CPEA-Exalc vem operando acima dos R$ 2.000 a saca desde o dia 26 de novembro. No encerramento do mês, a saca chegou a R$ 2.098,06, o maior valor diário real desde 9 de junho de 1997. A forte valorização está relacionada, sobretudo, à baixa oferta no spot nacional, tanto de arábica como de robusta, e a expectativa de menor colheita do grão no Vietnã. Os preços dos ovos avançaram no último mês, enquanto isso os insumos apresentaram movimentos opostos. As cotações do milho subiram em novembro em comparação ao mês anterior. Enquanto isso, os valores do farelo de soja apresentaram queda, de acordo com levantamentos do CPEA. Com movimentos opostos dos principais insumos utilizados na avicultura de postura, os preços dos ovos avançaram. Assim, o poder de compra do avicultor de postura paulista cresceu em relação ao farelo de soja pelo segundo mês seguido e recuou em relação ao milho pela quinta vez. O PIB da agropecuária caiu 0,9% no terceiro trimestre de 2024. A informação foi divulgada pelo IBGE. O Produto Interno Bruto, como um todo, teve crescimento de 0,9% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao segundo. Porém, o PIB da agropecuária recuou 0,9% em relação ao mesmo período. Em comparação com 2023, a queda foi de 0,8%. Porém, o PIB da agropecuária recuou 0,9% em relação ao mesmo período. Em comparação ao igual período de 2023, a queda foi de 0,8%. O recuo pode ser atribuído à sazonalidade de alguns produtos que apresentaram queda em comparação ao segundo trimestre, como a cana, que teve redução de 1,2%. O milho recuou 11,9% e a laranja reduziu 14,9%. Em relação ao terceiro trimestre de 2023, o PIB brasileiro avançou 4% em igual período de 2024. O setor de serviços, com 4,1%, e a indústria, com 3,6%, foram os que mais cresceram. O PIB brasileiro acumulado até setembro apresentou crescimento de 3,3%. Agora presta atenção nessa notícia. O Brasil deve ultrapassar R$1 trilhão em recursos para os biocombustíveis em 10 anos. A nota técnica Investimentos e Custos Operacionais de Manutenção do Setor de Biocombustíveis, divulgada pela empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, detalha os números de investimentos estimados em R$100 bilhões e de custos operacionais em R$ 924 bilhões no período de 2025 a 2034. A Lei do Combustível do Futuro traz estímulos à produção nacional, alinhando o Brasil às metas globais de descarbonização. Para o etanol de cana, por exemplo, os investimentos em formação de canaviais e expansão da capacidade industrial ultrapassam R$ 59 bilhões. Já o segmento do biodiesel, impulsionado por mandatos de mistura obrigatória progressivos, receberá R$ 14,5 bilhões em investimentos
e 77 bilhões e meio de reais em custos operacionais. No setor de combustíveis sustentáveis de aviação, os projetos já anunciados poderão gerar investimento de 17 bilhões e meio de reais, consolidando o Brasil como um player global na descarbonização do transporte aéreo. Muita gente não abre mão de ter uma árvore de Natal em casa e natural. Por isso, os pinheirinhos viram destaque. A tuia holandesa é uma planta que se adapta muito bem em vasos e nesta época do ano é a queridinha dos brasileiros. É bem diferenciada, né? A cor dela é um verdinho limão, um amarelinho. É bem específica para o vaso, né? Para o pessoal enfeitar agora no Natal, né? Colocar seus pisca-pisca. E ela é especial para o vaso mesmo. Outra espécie de pinheiro muito procurada para decoração nas festas de fim de ano é a tuia caizuca, que é maior, tem os galhos mais fortes e é muito utilizada também em projetos paisagísticos. Ela pode ser usada em vasos enquanto ela é mais nova, né? E depois você tem a opção de colocar ela no jardim ou colocar na entrada de uma chácara, um pinheiro bem tudo retorcido. Fica muito ornamental, muito bonito. Em comum, as duas espécies de tuia têm um aumento da procura nesta época do ano. Expectativa de dobrar as vendas, né? Por causa do espírito natalino. Então, a gente está com expectativa de dobrar as vendas. Além do formato e da cor vibrante, a tuia holandesa chama a atenção também pelo aroma, que lembra muito o de limão. Mas para garantir esta qualidade, os produtores tiveram muito mais trabalho este ano, por causa da estiagem. Esse ano foi um pouco mais difícil por causa da estiagem, né? É um pouco mais de cuidado dobrado com elas. Então, assim, para elas estarem bonitas, assim, é um pouco mais de adubo, né? A rega é mais frequente, mas assim, ela é uma planta mais fácil de cuidar do que as outras pinheiros, né? Mesmo assim, neste viveiro em Herculândia, ainda não houve alteração nos preços, que atualmente variam de R$ 120 a R$ 250 reais, dependendo da espécie e do tamanho da muda. Por serem plantas bastante resistentes, as tuias exigem poucos cuidados, o que também favorece as vendas. Cuidado normal, né, de molhar elas, né? Cada 90 dias jogar um adubo orgânico ou um químico, né? É isso aí, sempre prestar atenção na umidade, na terra, se está molhadinha ali, já era, só não pode deixar faltar água. Cuidando bem, dá para ter uma planta bonita aí para vários finais de ano, né? Vários finais de anos. E com a opção, que nem eu disse, né? Depois que ela já ficar aí com 4, 5 anos, de repente, no vaso, né? Que ela já começa a faltar um pouquinho mais de terra, colocar ela no chão, no jardim, vai ficar linda. De origem australiana, a macadâmia vem conquistando espaço aqui no Brasil. Só que a produção depende de muitos cuidados e ainda é pequena por aqui. Olhando assim, não dá para imaginar. Esses cachos verdes parecem abrigar frutas suculentas, mas o que tem aí é macadâmia. Uma noz originária da Austrália que chegou no Brasil na década de 50, mas só começou a ser produzida comercialmente nos anos 80 por aqui. A casca verde engana. Por debaixo dela, uma casca rígida protege a noz. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5.000 toneladas de macadâmia. 60% foi para exportação para países como China, Estados Unidos e para a Europa. O Brasil é o 9º maior produtor do mundo. Atualmente, mais da metade da produção é feita no estado de São Paulo. Essa propriedade, localizada em Ribeirão Bonito, no interior paulista, começou a plantar macadâmias há mais de 10 anos. A ideia era substituir a cana-de-açúcar nas proximidades do Hotel Fazenda. A cultura da cana atrapalha bastante, porque tem maquinário pesado, poeira. E também no intuito de diversificar um pouco, né? Ficar só na cana, se a cana está ruim, a coisa vai mal. Então, diversificar. Hoje são 6.500 pés de macadâmia em produção. A colheita bruta gira em torno de 50 toneladas por safra. Mas nem tudo é noz. Desse montante, cerca de 3/4 é casca, mas que também não é jogada fora. A casca verde mais mole, chamada de carpelo, é triturada e vira fertilizante.
A rígida pode ser utilizada como carvão vegetal ou ainda para a decoração de vasos em floriculturas. Até os galhos decorrentes das podas anuais são aproveitados. Por isso que a macadâmia é conhecida como a rainha das nozes, né? Então é uma economia circular completa. A árvore de macadâmia tem vida longa, produz por mais de 50 anos, mas é preciso muito cuidado e manejo correto ao longo desse tempo. Até porque ela demora para começar a dar frutos. Essa área foi plantada há 4 meses e tem cerca de 2.000 pés. Agora é preciso cuidado e paciência. As plantas demoram 5 anos para começarem a dar frutos e atingem o potencial produtivo a partir do 7º ano. Cuidado, ele é o dia a dia, né? Ele tem as aplicações mensais, tal. Então, o retorno é bastante demorado. Mas hoje sim, hoje o Brasil é um bom mercado para a macadâmia. As pessoas aprenderam mais, né? Descobriram a macadâmia, os benefícios da macadâmia. Então, é uma noz que passou a ser bem mais consumida no país. A macadâmia está no ponto para colher quando cai no chão, o que acontece de fevereiro a junho. Para fechar todo o ciclo, a Nádia e o Josmar montaram o ano passado um centro de processamento. Aqui as macadâmias são armazenadas em silos com ventilação. Vão para o secador com temperatura controlada, descarpeladas e separadas de acordo com o tamanho. A casca rígida também é quebrada em uma máquina e depois é feita a separação manual. De lá, a noz segue para a cozinha, onde passa pela torra e finalização de acordo com a demanda. Ela pode ser drageada com chocolate branco ou ao leite, caramelizada ou ainda receber pimenta ou sal. Tem a natural também. Os produtos que saem daqui abastecem mercados na região e também atacadistas da capital paulista. Farinha e óleo também são feitos na propriedade. O controle da cadeia reflete na qualidade. Então eu sei que se eu tiver um bom cuidado com as plantas, tanto no processo de maturação dos frutos, da colheita, no estoque, então isso sempre vai refletir na qualidade. Parte da produção é fertirrigada e já está nos planos expandir a área, já que o clima é um dos responsáveis pela baixa produção do próximo ano. A expectativa é que o rendimento nacional em 2025 caia para 3.000 toneladas. A macadâmia é rica em ômega 9, fósforo, cálcio e magnésio, além de antioxidantes. Ela também auxilia na digestão e na saúde do coração. Além disso, a noz está mudando a vista e diversificando as culturas de uma região que antes era dominada pela cana-de-açúcar. O valor ainda é alto. A macadâmia representa apenas 1% do mercado das castanhas produzidas no mundo, mas há oportunidade para expandir. Existe realmente muito espaço para crescimento, porque o Brasil tem tecnologia, tem mercado, ela está se tornando cada vez mais conhecida e apreciada, né? De forma que a gente vê o futuro com muito boas perspectivas por tudo isso. Além do mais, é uma noz que traz a sustentabilidade, está se plantando uma árvore e está se encontrando uma nova alternativa para o agronegócio paulista e brasileiro. Sabia que o feijão carioca não tem nada a ver com o Rio de Janeiro e nasceu no interior de São Paulo? Confira essa história. O feijão carioca está presente na mesa de milhares de brasileiros diariamente. É a variedade mais consumida no Brasil e faz muito sucesso também em outros países, como Colômbia, México, China e Espanha. Sucesso que o Valdemir não poderia imaginar na década de 1960, quando descobriu a variedade. A gente fica orgulhoso de ter originário na nossa fazenda essa variedade tão importante que tomou conta do mercado não só nacional como internacional. Ele está sendo plantado na África, em todos os países, e é o melhor combate à fome que se fez foi através da criação do feijão carioca. A fazenda tem aproximadamente 800 hectares, mas aquela área do outro lado da represa é a mais especial
para o Valdemir. Foi exatamente ali que, em 1963, ele descobriu a variedade que viria a ser internacionalmente conhecida como feijão carioca. Na época, o engenheiro agrônomo coordenava a Casa da Agricultura de Ibirarema e havia plantado 20 hectares do chamado feijão chumbinho, que tem a casca lisa de coloração marrom escura. Mas percebeu que uma parte da produção tinha ficado naturalmente manchada. E nós, então, como curiosidade de agrônomo, eu resolvi tirar aquelas sementes e plantar separado. E é assim que surgiu a variedade. Intrigado com a descoberta, ele resolveu plantar os grãos diferentes em uma área de teste e descobriu logo na primeira colheita as vantagens dessa nova variedade. O feijão mostrou resistência à antracnose, às outras doenças, mosaico, então ele é muito mais vigorosa. E a gente já viu que a produção seria muito maior do que as variedades comuns. Entusiasmado com o que havia descoberto, o engenheiro agrônomo passou a distribuir porções do feijão rajadinho por onde passou. Em todas as reuniões de agrônomo, eu levava vários saquinhos de semente e distribuía entre os colegas para eles plantarem nas regiões diferentes, de solo diferente. Então, sempre tinha aquela dúvida, mas isso daí, depois que a pessoa plantava e a produtividade era 5 vezes maior do que as variedades de cores, naturalmente ele tomou conta pelas suas qualidades. Com o aumento da popularidade da nova variedade de feijão, foi preciso dar um nome para ela. Esse carioca aqui, o caboclo tinha muita criação de porco carioquinha, que era um porco para banha, gordura, e ele era todo pintado. Então, por analogia ao porco, o caboclo logo sugeriu isso a mim e eu adotamos esse nome da variedade. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, com as calçadas do Rio de Janeiro, não tem nada disso, é apenas uma coisa do caboclo aguçado, fazendo analogia com o porco carioca. 3 anos após a descoberta, amostras do feijão carioca foram levadas ao Instituto Agronômico em Campinas, onde pesquisadores comprovaram os benefícios da variedade. Algumas publicações científicas e reportagens depois, o carioca passou a ser plantado em várias regiões do Brasil e em 1976 já era a variedade mais cultivada no estado de São Paulo. Após ter levado a Campinas, ela entrou no comitê de variedades para fazer uma competição entre as variedades existentes do momento e ele ganhou de 5-0 de todas as outras variedades. De modo que o agronômico, então, certificou essa variedade como um feijão produtivo e que distribuiu em todas as regiões, né, que o agronômico tem influência. Então a gente ficou muito orgulhoso de ter dado início a essa proeza que é criar uma variedade. Agora uma notícia que dá um orgulho danado. O tradicional jeitinho mineiro de produzir queijo foi declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Aqui ele é protagonista. Pode ser puro, na sobremesa e onde mais o consumidor quiser. Queijo com pão, queijo com macarrão, queijo com arroz, queijo com ovo, queijo puro. É fato. Pro mineiro não pode faltar queijo. De maneira nenhuma. Mas não é qualquer queijo. Tem que ser o nosso. O melhor. Afinal, o queijo Minas artesanal tem 300 anos de história. A receita, tão tradicional no estado, já é considerada Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Cultural e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 2008 e agora ganhou projeção internacional. O queijo Minas artesanal se tornou patrimônio cultural imaterial da humanidade. Além de valorizar o produto, esse reconhecimento dá mais visibilidade para o nosso queijo
e ajuda a preservar a receita dessa iguaria. É um grande ganho para o nosso estado, para os nossos produtores, para esse símbolo de Minas Gerais, que é o queijo. O título foi concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, nesta quarta-feira e anunciado no Paraguai. Com o reconhecimento internacional, o Brasil passa a ter 7 patrimônios culturais na lista da Unesco. Queijo é o único alimento entre eles. Ele tem 2 vertentes, a materialidade, quando é o edifício, ou a imaterialidade. Nesse caso, é o alimento, é o queijo. Isso significa que nós vamos estar entre não mais de 10 países do mundo que têm um alimento reconhecido como patrimônio da humanidade. Para os produtores, o novo título é resultado de muito trabalho e traz boas perspectivas de futuro. E é o fruto de um trabalho que a gente já faz no dia a dia, que é o reconhecimento da nossa arte de fazer o queijo Minas artesanal, da arte familiar, da arte de sabermos suceder, né, de perenizar o nosso trabalho. Queijo, queijo e queijo. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.